Bom dia, paz do Senhor. Vamos começar mais um dia, na presença do Senhor. Vamos cantar? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus, né? Não importa o que aconteça, Ele é Deus. Bom dia, Lu. Paz. Paz, Bela. Vamos cantar de novo, que eu fui pegar a letra. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Paz, Karina, bom dia. Gente, hoje de manhã eu recebi notícia que uma irmã, né, uma conhecida da nossa família, partiu para o Senhor. E assim, de uma forma, pelo menos para mim, inesperada, do dia para a noite. E quando a gente vem aqui, sabe, de manhã, eu podia falar, oi gente, bom dia, pôr uma máscara e vir fazer aqui um devocional com vocês, falar, não, vamos pra cima. Mas eu acho que fazer devocional, estar diante do que devocional é você devotar, estar prostrado, se prostrar diante do Senhor, devotar a sua vida, é mostrar como que você tá, se cansado, se com sono. E recebendo essa notícia assim, logo de manhã, o luto já mexia comigo, hoje em dia então mexe muito mais, né? Mas mesmo com luto, mesmo se Deus não fizer o que a gente achar que Ele deveria ter feito, que eu e você, a gente continue estando diante do Senhor. Se as coisas que você pediu para Deus, Ele ainda não te deu, ou Ele disse não, continue confiando porque Ele é Deus e continue diante dEle. Paz, irmã Sli, Deus abençoe, bom dia. E acho que é mostrar essa face, sabe? De que a gente não acorda animado todo dia, que a gente não é feliz todo dia, que a gente tem momento triste, que a gente tem momentos de desânimo. Eu já fiz a live até com raiva. Me lembro de uns 2 dias que eu fiz a live com raiva. Eu nem queria gravar a live por uns motivos. E às vezes é assim, a gente vai diante do Senhor com raiva, com medo, com tristeza, às vezes alegre, às vezes animado, às vezes inspirado, às vezes não. Mas o que importa é a gente estar diante do Senhor.
Amém? Então, se ele fizer ou não fizer, que a gente continue aqui, porque ele é Deus, né? E a ele seja todo o louvor. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra, porque no momento do luto, e nós vamos estar orando por essa família no final também, para que é a minha frase, que o Espírito Santo Consolador faça o que só ele pode fazer. Essa é a realidade, né? Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é rei, é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando o Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado da prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então, solte um assassino e prendam o Cristo, Filho do Deus vivo. Falou, pois, outra vez Pilatos, que querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que havia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Lucas capítulo 23, versículo 26. Jesus no caminho do Gólgota. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e os outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio-dia o véu do templo. Não, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Tamanha foi o impacto na vida deles, né? Versículo 49 de Lucas 23, a sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um varão por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. A palavra da crucificação ainda tem que mexer com a gente toda vez que a gente lê ela. Versículo 34 vai dizer que a pregação de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus pregou perdão no momento em que ele estava sendo escarnecido, cuspido, machucado, açoitado. Paz, Senhor, Pastor Eduardo. Amém. Obrigada, pastor. Feliz Dia das Mulheres também para todas as mulheres que estão aí com a gente. E que melhor lugar para nós estarmos senão diante daquele que levou o papel da mulher, né, na sociedade, no mundo, né, na religião e tudo. Mas vamos ficar com essa palavra que a última pregação de Jesus na cruz foi o perdão. E enquanto nós estávamos lendo ali, na hora que gritavam: crucifica, crucifica, solte Barrabás, imagine isso para... Obviamente, né, Cristo era Deus e ele sabia que era necessário passar, mas se ele tinha pedido para o Pai, se tivesse a possibilidade de passar o cálice, a forma humana dele: eu vim para salvar, eu vim para amá-los, eu vim para curá-los. E muitas vezes a gente sofre uma frustração com o irmão da gente, com alguém da casa da gente, e na hora que ele fala alguma coisa, porque em todo momento ele foi como ovelha muda ao matadouro, quando ele fala alguma coisa para o pai dele, fala: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se você não se impacta com essa palavra, eu não sei o que vai impactar. Um homem justo que nunca pecou, sendo açoitados por aqueles que ele veio salvar e pedindo para que o Pai o perdoasse. Esse é o Evangelho. Esse é o Jesus que eu conheço. O Jesus que prega perdão quando ele está sendo
o alvo mais escarnecido que já houve na face da terra. Vamos aprender com isso. Como eu comecei nessa live, falando sobre um luto que eu soube hoje, a vida é muito efêmera, muito passageira. Se tiver que perdoar, perdoa hoje. Se tiver que recomeçar um relacionamento com alguém, recomece hoje. Vamos orar? Abba, Pai, nós constrangidos, somos constrangidos. Jesus, nós somos constrangidos pela sua obediência até a morte de cruz. Obrigada por tão grande salvação. Obrigada, além de salvar, ainda pediu para que o Pai não nos imputasse esse pecado, que nós não sabíamos que estávamos fazendo. Perdoa por muitas vezes, Senhor, sermos tão frágeis, tão dodóizinhos, Senhor. Às vezes uma palavra de um irmão, de alguém da nossa casa, a gente se frustra, a gente se fecha, quando o Senhor levou todas as palavras de maldição, sendo o mais bendito de todos os homens. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Perdoa mesmo, Senhor. E que a cruz continue me impactando. E que eu possa morrer contigo e pedir o perdão daquele, Senhor, que de alguma forma, minimamente, Senhor, me açoite, me perdoe. Eu quero orar agora e pedir que o Senhor venha ao encontro da família, Senhor. Santos, que perdeu a mãe nessa madrugada, tem misericórdia, Senhor, do Juninho, da Michele, do esposo, da outra filha, da Isabel, dessa família, dos irmãos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Consolador, vai lá e faz o que só o Senhor pode fazer. Nós entregamos diante do Senhor e todos aqueles que estão passando pelo luto também, que encontrem no Senhor a vida, porque amanhã, Senhor, nós vamos ler sobre a ressurreição. E porque o Senhor foi o primeiro, na ressurreição nós podemos também ressurgir contigo. Te amamos, obrigado por esse dia. Nós mesmo, num dia triste, nós vamos ficar diante do Senhor, porque aqui é o nosso lugar, diante do Senhor. Te amamos. A ti a honra e a glória para sempre. Amém, gente? Então, continue aí mais um tempo diante do Senhor. Não importa como você esteja feliz, se esteja insatisfeito, triste, fique diante do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Amanhã nós vamos terminar o livro do Evangelho de Lucas. Mas você pode começar com a gente, ler João daqui, né? Amanhã você pode ler Lucas 24 com a gente. Comece Mateus 1, né? Enquanto nós lemos João capítulo 1, você lê Mateus 2 e assim sucessivamente. Daqui uns 2 meses nós estamos juntos, nós estamos aí o ano inteiro para ler a Bíblia. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês amanhã. Amanhã eu vou adiantar um pouquinho a live, tá bom? Eu acho, talvez. Mas se não for 6h15, é um pouquinho antes. Amém? Deus abençoe vocês.